Olá pessoal, eu sou Jaco Sebastião. Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade, finanças, fiscalidade, auditoria, gestão. O tema referente a equilíbrio financeiro. Para uma maior percepção sobre equilíbrio financeiro, eu coloco a seguinte questão: o que se pode comprar com 100 milhões de kwanzas? O que se pode comprar com um financiamento referente a 100 milhões de kwanzas, dado um prazo de 5 anos. Então, vamos àquilo que é a nossa percepção sobre equilíbrio financeiro. Vejamos. Quando se fala de equilíbrio financeiro, estamos a falar na dimensão da empresa em conseguir financiar os ativos de curto prazo usando recursos de curto prazo, os ativos de médio e longo prazo usando recursos de médio e longo prazo. Vamos lá explicar isso por partes. Olhando para a dimensão do balanço, nós no balanço temos os ativos, ativo corrente e ativo não corrente, e temos o lado dos passivos, onde temos o capital, o passivo não corrente e o passivo corrente. Então vejamos, se eu como empresa, ou nós como empresa, pretendemos adquirir algum ativo de médio e longo prazo, para este efeito, é recomendado que para isso deve-se recorrer aos capitais de médio e longo prazo. Quais são os capitais de médio e longo prazo? Os capitais de médio e longo prazo são conhecidos como os capitais próprios e os passivos não correntes. Quando falamos de capitais próprios, estamos a falar de capital social, reservas, resultados transitados e resultados líquidos do exercício. E quando falamos de passivos correntes, essencialmente estamos a falar dos empréstimos de médio e longo prazo. Então, os empréstimos de médio e longo prazo, somados aos capitais próprios, isto dá-nos um elemento. Este elemento denominamos como capitais permanentes. Os ativos não correntes são os imobilizados corpóreos, os imobilizados incorpóreos, investimentos financeiros, os ativos em curso, os imobilizados em cursos, temos as amortizações acumuladas e as provisões de investimentos financeiros. Então, se pretendemos comprar, fazer algum investimento, isto é, adquirir um ativo não corrente, é recomendado que deve ser por intermédio, ou seja, usando recursos de médio e longo prazo. Estes recursos de médio e longo prazo são os capitais permanentes. Pessoal, se os capitais permanentes conseguirem efetivamente financiar os ativos de médio e longo prazo, aí podemos defender e afirmar que a empresa está equilibrada no médio e no longo prazo. Agora, vamos fazer o mesmo exercício, descendo para os correntes, neste caso, os ativos correntes e os passivos correntes. Quando falamos de ativos correntes, na ótica mais comum e do ponto de vista mais simples para ser percebido, estamos a falar de mercadorias, estamos a falar de clientes, outros valores a receber, depósito à ordem, e estamos a falar também das disponibilidades. Mas vejamos, os ativos correntes são chamados de necessidades cíclicas, necessidades de exploração. Quais são as necessidades que nós temos dentro dos ativos? Falei das mercadorias, dos clientes, de outros valores a receber, acréscimos e diferimentos, depósito à ordem e caixa. Depósito à ordem, na verdade, não é necessidade, porque eles já são efetividades. Depósito à ordem e caixa é aquilo que se pretende obter. Nesse caso, toda empresa quer ter dinheiro, algum meio financeiro para satisfazer a necessidade. Então, o depósito à ordem e caixa já são meios financeiros. Necessidade. A mercadoria é uma necessidade, os clientes são uma necessidade,
outros valores a receber são uma necessidade, os acréscimos e diferimentos também são uma necessidade. Então, estas são as necessidades que se pretendem ser alcançadas ou satisfeitas. Só que para conseguirmos obter essas necessidades, nós precisamos de recursos advindos de outro lado. Isto é, as necessidades cíclicas, que nós chamamos de ativos correntes, elas são de curto prazo. Logo, para satisfazer essas necessidades ou para obter essas necessidades, nós precisamos de recursos que vêm de curto prazo. Isto é, os passivos de curto prazo, que são chamados como recursos cíclicos. Fornecedor, pessoal, Estado, outros valores a pagar. Então, se eu tenho aqui os recursos cíclicos, aí eu estou em condições de ter alguma mercadoria. Porque quem fornece as nossas mercadorias é o fornecedor. Logo, fornecedor é um passivo corrente, logo é um recurso cíclico que dá origem a uma necessidade cíclica. Então, o que é que nós queremos falar quando dissemos no que se refere ao equilíbrio financeiro da parte corrente? Estamos a tentar dizer que as necessidades cíclicas devem trabalhar o máximo ou o suficiente para poder pagar ou reembolsar os passivos de curto prazo, que são os tais recursos cíclicos. Assim, de forma um pouco mais breve e de forma mais concisa, para ficar bem claro aos colegas, dizer que os recursos cíclicos devem ser reembolsados pelas necessidades cíclicas. Isto é, necessidades cíclicas, que são os ativos correntes, com exceção das disponibilidades, menos os recursos cíclicos, que são os passivos correntes, com exceção dos proveitos a repartir para períodos futuros. Logo, se este valor for negativo, significa que as nossas necessidades cíclicas não conseguem reembolsar os recursos cíclicos. O mesmo pode ser visto pode ser visto um pouco mais acima. Os capitais permanentes devem financiar os ativos não correntes, isto é, os capitais permanentes menos os ativos não correntes, espera-se que o resultado seja positivo. Quando o resultado é positivo, significa positivo, neste caso, falo que deve ser igual ou superior a zero. Quando o resultado é igual ou superior a zero, aí nós dizemos que realmente os capitais, os ativos não correntes, foram financiados ou foram comprados recorrendo aos capitais permanentes, que são os capitais de médio e longo prazo. Quando as necessidades cíclicas são maiores do que os recursos cíclicos, significa que recorreu-se a capitais de médio e longo prazo para financiar as necessidades de curto prazo. Assim sendo,